noite, meus irmãos. Antes da mensagem, um recado rápido para os homens. No próximo sábado, vamos ter um encontro de homens aqui na igreja. Então, todos os homens estão convidados. Vamos estar aqui na igreja a partir das 9 horas da manhã, onde vamos realizar e falar sobre a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor. E depois, momento livre, comunhão, enfim, vou passar a tarde de almoço e a tarde aqui, enfim, sem tempo, sem hora para terminar. Então, fica tranquilo, tenha sem pressa. A ideia é de ficar o dia aqui juntos. E falando sobre comunhão, de estar juntos, a gente hoje, uma introdução aqui da mensagem também. A gente, domingo pela manhã, a gente tem a EBD, e é um momento muito bom que a gente está fazendo, estudando a palavra do Senhor ali. Então convido todos os homens a estar juntos conosco na EBD também. A gente se reúne ali e daí a gente estuda a palavra do Senhor. Nada melhor do que a gente estar juntos, estudando a palavra. E no momento a gente tem a mesa ali, para quem não conhece, a gente senta um do lado do outro ali, com a palavra de Deus aberta, a gente estuda verso, enfim, comenta, todo mundo tem vontade de falar. E assim nós estamos juntos, estudando a palavra do Senhor, buscando conhecer a palavra do Senhor. E é um momento para mim de alegria estar ali. É um momento de dia que a gente fica alegre, esperando. E é assim que nós devemos vir à casa do Senhor com alegria. Introduzindo a mensagem, a gente já falou hoje sobre o texto da manhã de Lucas 2, verso 41 a 49, que Jesus e a sua família iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ou seja, celebrar uma festa religiosa. Então é um momento de alegria para a família, ou seja, para a gente também deve ser um momento de alegria de estudar a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler o texto. Lucas capítulo 2, 41, verso 41 que nós vamos ler primeiro, depois, mas o texto vai, até depois a gente vai comentar verso, os versos, enfim, até o 49 depois. Mas o texto que a gente vai iniciar é o verso 41, que diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar falando sobre a Tua palavra. Fala nos nossos corações, nos ensina a Tua palavra, Pai, que a Sua palavra seja luz para os nossos caminhos. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estudamos esse texto pela manhã no EBD, mas a ideia é de trazer uma versão. Uma temática diferente desse texto. E só me dá. Começa a engasgar, meus irmãos, a boca está seca. Tem que tomar uma água. E estou falando sobre esse texto. Jesus aqui está com 12 anos de idade. Como era de costume, a família de Jesus ia até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, ou celebrar a festa da Páscoa. E o povo judeu comemora a Páscoa, isso ano após ano, todos os anos era costume do povo ir até Jerusalém. Quem morava na Galileia, em outras redondezas, Samaria, enfim, o povo ia até Jerusalém, porque Jerusalém era onde ficava o templo do Senhor, e era a casa de Deus, e ali era o centro religioso de Israel. Ou seja, todos os anos, ano após ano, o povo ia celebrar a Páscoa. A Páscoa, lá, o que significa Páscoa? Páscoa significa libertação. Aonde foi instituída a Páscoa? Lá atrás, no Êxodo, quando Moisés, usado por Deus, libertou o povo do Egito. Moisés é o significado do nome, a função de Moisés, na verdade, é libertador. Ou seja, ele foi usado por Deus para libertar um povo. Que povo é esse? O povo do Senhor. O povo estava em sofrimento no Egito, sofrendo,
na escravidão, e ali o texto vai dizer lá que Deus ouviu a oração do povo, ouviu e viu o sofrimento do povo. E ali Deus levanta quem? Moisés como um libertador daquele sofrimento, daquela angústia que o povo estava passando. E ali, esse momento de encontro, né? O primeiro encontro é um texto muito lindo, quando Moisés está ali tomando conta do rebanho, do seu sogro, e ele vê, olha, a sarça, uma árvore lá pegando fogo. Ele diz: que negócio estranho é esse? Aí eu estou vendo uma árvore lá atrás, né? E Moisés olha, que negócio pegando fogo, ele já vai chegando perto, e ele vai vendo que o fogo vai pegando e a árvore não vai se consumindo. E ele olha, vai chegando perto, e ali Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E Deus ali começa a falar com Moisés, eu te preparei, de conduzir até o dia de hoje, para você ser usado para libertar o povo da escravidão. E ali, desde então, o povo vem comemorando ano após ano a libertação do Egito. Então, meus irmãos, aqui, verso 41 e 42, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme de costume. Todos os anos eles faziam isso. E eu imagino que era uma alegria tremenda, o povo se reunir. Olha, está chegando a festa, está chegando a Páscoa, vamos celebrar, vamos estar juntos, vamos buscar o Senhor, vamos estar na casa do Senhor. E ali o povo caminhava em caravana, juntos, grupos de famílias, buscando o Senhor, as famílias reunidas. E os seus irmãos, quando era criança, a gente na igreja tinha aquelas discussões que tinha uma vez no ano. Departamento infantil vai viajar para tal lugar, a gente ia lá para Minas. E eu ficava o ano todo esperando aquela viagem. Está chegando a viagem. A viagem era em dezembro, a gente estava em janeiro falando da viagem. Está chegando a viagem. E quando a gente ia, irmão, a gente pegava um ônibus, sair daqui de Saquarema, o ônibus saía 4 horas da manhã, 2 horas a gente já estava acordado, se arrumando, com a mochila pronto, feliz, porque aquele dia chegou. Era um momento de alegria, de felicidade. E aqui o povo, imagino, que era a mesma coisa. O povo ia celebrando, buscando ao Senhor, cantando hinos, louvores a Deus, caminhando para chegar lá no lugar sagrado, templo, dedicado ao Senhor, onde o templo deve ser presença de Deus lá, era um simbólico, a presença de Deus estava lá, onde a arca da aliança estava. Então eles iam felizes. Então, como de costume, eles faziam isso e faziam isso com alegria, buscando o Senhor, ano após ano. Aí trazendo para nós, meus irmãos, pensando em nós, porque o texto tem que ser lido, tem que ser entendido, interpretado e aplicado em nós. Será que nós temos feito isso? Temos saído de casa alegres, vou para a casa do Senhor hoje, celebrar a Deus, adorar a Deus. Será que eu tenho vindo para a igreja de manhã? Ou eu vou estudar a palavra, EBD, está chegando, o horário está chegando, com alegria no coração, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Será que eu vou cantar hinos de adoração ao Senhor? Será que eu tenho feito isso? Ou será que eu saí de casa dessa maneira? Como está o nosso coração quando eu chego aqui na casa de Deus? Como está o estado do seu coração? Que sentimento nós temos quando estamos na casa do Senhor? E esse ponto a gente precisa vir com alegria, com felicidade. E o salmista vai dizer, Salmo 122, 1, Davi fala, Salmo de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Porque a casa do Senhor não pode ser um peso, não pode ser um fardo vir à casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser um momento de alegria, onde você vai festejar
com seus irmãos, com seus amigos. Fazer um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor. Um lugar que você tem que estar se preparando a semana toda para estar onde? Junto com meus irmãos. Porque nós somos um corpo e nós nos fortalecemos juntos, unidos, buscando um só propósito. E aqui o texto diz isso, nos ensina isso, aplicando para nós. Como está o seu coração quando vem a casa do Senhor? Ou de manhã, quando você acorda e hoje é domingo. Como está o seu coração? Nosso coração já está radiante, querendo buscar a Deus, ouvir Sua palavra, estar em comunhão com seus irmãos. Estar em comunhão com seus irmãos. O Salmo 27, 4, diz assim para a gente. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Ou seja, só quero pedir uma coisa, só uma coisa. Aqui o Salmo de Davi também. Só uma coisa, Deus, eu quero pedir, que o Senhor me deixe estar na casa do Senhor, que o Senhor me deixe estar presente na casa do Senhor. Uma coisa só, Deus, que eu peço. Deixa eu viver na tua casa. Ali não está falando das paredes do templo. Está falando da presença de Deus. Um simbolismo. O que eu quero é estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. É isso que devemos buscar. É isso. Porque isso não há alegria maior ou melhor que você estar na presença de Deus. Não tem como, não tem. Você sair feliz, alegre, vir para a casa do Senhor, adorar a Deus. E isso não pode ser um culto de 1 hora, é um culto antes. Lembra? O povo ficava esperando 1 hora, 1 hora não, 1 ano, como ficava lá atrás esperando a discussão. Isso tem que ser na segunda-feira, já esperando. Opa, domingo vai chegar, segunda-feira, e eu vou estar adorando a Deus. E eu esperando que o domingo chegue, para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Por que eles faziam isso? Porque eles amavam a palavra de Deus, tinham amor à palavra de Deus, e eles preservavam a palavra de Deus, queriam estar como Davi. Davi, um rei de Israel, segundo rei de Israel, ele fez de tudo para trazer a arca da aliança para perto dele, para o centro de Israel, Jerusalém, porque ele queria que a presença de Deus estivesse perto dele. E Davi, olha, o simbolismo maior que tem para mim é ver Davi, de buscar a presença de Deus. Quando ele chega, eu aqui, ele olha no templo, eu na casa, no palácio, cadê Deus? Cadê a arca? A arca lá. Não, eu tenho que trazer a arca da aliança para perto de mim. E é isso que devemos fazer. Onde está a presença de Deus na sua vida? Tem que buscar ela. Não estou falando que a igreja é o foco, o principal. Não estou falando isso. Estou falando que a nossa vida tem que estar na presença de Deus, aonde nós estivermos. E aqui a igreja é o templo onde representa. A igreja é o conjunto, o corpo de Cristo, que é importante a gente estar presente aqui. É muito importante, porque um ajuda o outro, a gente fortalece juntos. Quantas vezes a gente já vê de cabeça baixa o mal e cai uma testemunho do irmão ou a atitude do irmão, a gente, rapaz, aquilo me fortaleceu. Então é importante estar unidos na presença de Deus. E o Salmo 84, 1 diz assim: como eu amo o templo do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. Como eu amo. Amor é um sentimento que temos que ter para estar na casa do Senhor.
eu vou lá porque eu amo. Porque eu amo. Avançando no texto, mas por que às vezes nós perdemos esse sentimento? Até iniciamos, mas no momento a gente se perdeu no caminho. Jesus, com sua família, foi para Jerusalém. Chegando lá, comemoraram, celebraram, festejaram a Páscoa, a festa, e chegou o tempo, acabou, tiveram que voltar. E ali o texto vai dizer, 43 a 5, vai dizer assim: depois de festejar que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando. E por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos. Como não acharam e não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Meus irmãos, nós conhecemos a Deus muitas vezes, conhecemos a sua palavra, conhecimento, mas isso não significa presença. A gente precisa estar na presença de Deus. E muitas vezes, o inimigo, nosso inimigo, ele arma algumas ciladas, arma algumas armadilhas para tirar a gente da presença de Deus, tirar a gente do caminho de Deus. Ciladas. E aqui, simbolizando a perda de Jesus. Os pais perderam Jesus, o Filho. E ali eles retornaram para Jerusalém para procurar Jesus. E chegando, o texto vai continuar, chegando, eles encontram Jesus no meio dos mestres da lei, falando, ouvindo, perguntando, e todos o que viram, admiravam, porque ele conhecia a palavra. Às vezes conhecimento não basta, o que basta é a gente estar na casa de Deus, na presença de Deus. E muitas vezes as ciladas que são armadas, a gente acaba caindo e se afastamos da presença de Deus, se perdemos, literalmente se perdemos, como aqui na caminhada da família Jesus, eles perderam Jesus. E falando assim, quantos de nós às vezes perdemos Jesus de vista? Perdemos Jesus de vista. E quando a gente perde Jesus, nós temos que fazer uma caminhada de volta, aonde já deveríamos estar. Ou seja, há um retrocesso. Há um retrocesso quando nós perdemos Jesus de vista. Então, a atenção é o seguinte, quero chamar a atenção da igreja é o seguinte: não podemos perder Jesus de vista de maneira nenhuma. E falando na IBD, repetindo, a gente, igreja, o inimigo hoje, antes o inimigo tinha uma estratégia, hoje o inimigo tem outra. Às vezes dentro da nossa casa, nós estamos, mas sem a presença de Deus. Nós estamos na igreja, dentro, mas sem a presença de Deus. Por peso, aquilo que nos atrapalha. Hebreus 11, 12 vai falar que para a gente retirar tudo aquilo que nos atrapalha. Vamos lá ver o texto. Ou em outras versões vai dizer, nos embaraça, ou nos enrola. A gente embaraçado, né? Eu falei, que é o significado? Aí eu perguntei, embaraçado, aí lembrei de cabelo das meninas, né? A gente tem cabelo, tá tudo embaraçado, às vezes. Olha, não gostaram não, gente. Mas aí, acontece no cabelo, não dá, mas embaraçado, embolado. Não é isso? As mulheres de cabelo grande, às vezes enrola. E aí eu perguntei, como o cabelo fica enrolado, embaraçado? Tentando entender mais esse termo. Então, tudo embolado, embaraçado, enrolado, tudo embolado. E às vezes,
a distração que o inimigo tem nas nossas vidas é nos embaraçar, nos enrolar de uma maneira tão grande, nos enrolar, nos travar, para a gente não conseguir entender, compreender, estar na presença de Deus. Ele nos coloca uma visão que cobre o que é verdade, nos iludindo, ilusão. Lembrando disso, lá em Gênesis 3, vai falar que quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, quando Deus pergunta sobre o que vocês fizeram, aí quando chega a vez de Eva, o que Eva fala? A serpente me enganou. E hoje o inimigo tem tentado nos enganar de diversas maneiras. Aí eu fui pesquisar engano, que pode ser engano, que engano? E Paulo fala muito isso. Não se engane, não se engane. Quer dizer, raiz, pode ser traduzido. Não se iluda, ilusão. Não seja seduzido, não seja enganado, não seja tirado do foco, porque o inimigo vai fazer isso, te tirar do foco. E qual é o foco? Permanecer na presença de Deus, permanecer na essência daquilo que Deus quer para cada um de nós, permanecer onde Deus está, onde Deus está. E onde Deus está hoje? Na casa de Deus, onde literalmente se fala de Deus, se estuda a palavra de Deus. Ou você pode tornar também a sua casa uma casa de Deus, sua família uma casa de Deus. Meu Valdemar, lá em casa sou eu. Você pode começar. Eu quero que minha casa vire uma casa de Deus. E ali você começa a fazer os cultos, leitura da palavra, ensinando a palavra. Pode começar por você. Que sua casa seja uma casa de Deus. Que sua vida seja uma vida vivida com a presença de Deus, perto da presença de Deus. E é isso que Deus quer, deseja para cada um de nós. Que a gente viva na essência, com a essência, que conhece, na verdade, venha conhecer a essência dele, a real. Um texto muito lindo também fala sobre isso, quando Moisés, a gente já pregou sobre esse texto, falou, quando Moisés, ali o povo está na presença de Deus, lá no monte, e passa 40 dias, 40 noites lá, e ele vê aquela, imagina Moisés, a presença, cheia da presença de Deus, quando ele desce, o povo, quando ele desceu do monte, o povo lá, em pecado, criou um bezerro de ouro. E aí Deus fala, Deus andava, a tenda ficava no centro do povo. E Deus falou para ele, Moisés, agora eu não tenho como mais ficar no centro, tem que ficar fora da arraial. E a tenda foi levada para fora, distante do povo, onde somente Moisés e Josué iam perto da presença de Deus. E Moisés, ele pede a Deus, não se afaste de nós, não retire de nós a sua presença. E Deus fala, Moisés, eu não tenho como andar perto de vocês, não tem, o povo está em pecado. E Moisés ali continua pedindo, Deus. Aí Deus fala para Moisés, eu não vou com vocês, eu vou enviar o anjo, eu vou enviar isso, eu vou enviar aquilo, mas eu não vou. Aí Moisés fala, Deus, pelo amor de Deus, não deixa a gente, venha no meio, venha com a gente, venha estar junto com a gente. E ali Moisés, ele vai aumentando o grau. Depois lá na frente Moisés fala assim, Deus, deixa eu te ver, ou seja, ele estava com sede da presença de Deus. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Nós devemos ter essa sede. Não devemos perder de vista de maneira nenhuma Jesus. De maneira nenhuma. Deixar nada que está nos embolando, seja pecado, seja o dia a dia, seja a correria, seja o que for. Não deixar nada que nos atrapalhe, nos retire da presença de Deus. O foco nosso tem que estar na presença de Deus.
buscar a presença de Deus todos os dias, como diz o texto aqui que o Davi falou. E ali, Jesus voltou para o templo. Jesus estava ensinando. Os mestres da lei, os seus pais, todos ficaram admirados. E quando Maria chega e fala: meu filho, o que você fez? O que você fez comigo e com teu pai? E Jesus vai responder para eles: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vocês não sabiam? Isso me chamou a atenção. O texto parece falar. Vamos ler o texto, sair do texto, para o outro. Vamos voltar aqui. No verso 49. Jesus respondeu a Maria: por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? O que nos faz perder a rota? O que nos faz tirar do caminho? Por não saber o que estamos fazendo. Por não saber o que estamos fazendo. Ou o que devemos fazer. Devemos fazer. Isso tira o foco quando nós perdemos o caminho. Para onde estamos indo? Jesus sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer e o que ele veio fazer. Jesus veio para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados. E Jesus sabia a missão dele. Aqui nesse texto, a identidade de Cristo, ele revela, primeira fala de Jesus: eu, falando Pai, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Eu estou zelando pelas coisas do meu Pai, seja pregando, seja ensinando, seja trabalhando, fazendo as funções da igreja, da necessidade, seja falando onde você estiver. Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus tem colocado nas nossas mãos. Cada missão, cada um, uma missão. E o que temos feito com essa missão? Temos que buscar fazer a vontade de Deus. E é isso que a gente está fazendo. Não sabiam. Às vezes nós estamos na igreja, mas não conhecemos Deus de verdade. Às vezes estamos na igreja, mas não sabemos que Ele quer de nós. Meus irmãos, na verdade, às vezes a gente se perde de vez em quando. O mundo é tão correria que às vezes a gente se perde de vez em quando. O mundo, a gente tenta fugir do enrolo, do embaraço, das emboladas, vamos falar assim, daquilo que nos atrapalha. Só que às vezes o mundo tenta nos embolar. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós fomos chamados. Muitas vezes. Para fazer, para cuidar, para enviar. Então, não vamos deixar nada nos atrapalhar. Nada. Seja um peso, seja um pecado, nada. Hebreus chama a gente para retirar tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa missão. Para fechar, o desejo de Deus, que cada um esteja no lugar que Ele chamou. Convém estar no lugar ou na casa do Pai. Aonde que Deus deseja que nós estejamos? Perto dEle. Perto dEle. Não sei se você se afastou, não sei se você saiu, não sei se você se desanimou por algum motivo, não sei se você tem sentido a presença de Deus. Porque às vezes, eu estou na casa, todo domingo eu estou na igreja, mas isso não quer dizer presença. Como eu falei, a casa é onde a presença de Deus está, eu tenho que buscar. Mas eu estou falando presença aqui, no coração. Você tem estado na presença de Deus? A presença de Deus está no teu coração, está todos os dias na tua vida? Porque é isso que Deus deseja. Relacionamento com Ele. E aqui Jesus diz: Maria, eu deveria estar aqui, porque aqui é meu lugar. Maria, você não sabia? Era aqui que eu deveria estar. E às vezes a gente vem para a igreja, estamos na igreja, mas não achamos que estamos perdidos. Ou seja, vamos se encontrar, vamos voltar ao caminho.
Voltar ao caminho para perto de Deus. Buscar a Deus. Conhecer Ele cada vez mais. E é isso que Jesus estava fazendo aqui. Ensinando, falando, ouvindo, respondendo, conversando da palavra de Deus. Qual é o melhor lugar de a gente conhecer a palavra de Deus? Onde tem gente falando da palavra de Deus. Onde tem gente estudando a palavra de Deus. Aqui é um quartel. É um quartel que prepara o soldado para o negócio de hospital. A gente tem essa frase, a igreja é hospital. Mas ela é um quartel também. O hospital, às vezes, fala, não, porque lá só tem doente. Não. Lá tem soldados. Lá tem exércitos. Que são curados e são enviados. Deus, ele é assim. Ele pega pessoas, doentes e transforma. E envia. Porque Deus faz as coisas perfeitas. Então, hoje eu convite para você buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus para a sua casa. Buscar a presença de Deus para a sua vida. Não deixar nada te atrapalhar. Seja correria, seja os empecilhos, seja qualquer coisa. Não podemos deixar nada nos enrolar. Imagina assim, você tem 2 braços para fechar. E joga uma corda fina. Você consegue estourar, correto? Você consegue estourar. Agora joga 2 cordas. Você consegue até estourar. Aí joga 3, joga 4. Chega uma hora que você não consegue estourar. Ou seja, você fica refém. Fica prisioneiro. Você não consegue mais sair. E assim é o peso, assim é aquilo que nos atrapalha, e assim é o pecado. Então vamos deixar tudo aquilo que vem atrapalhando a gente estar na presença de Deus. E voltar para a casa de Deus. Voltar para a presença de Deus. E que Deus nos abençoe. Cada família, cada casa. Que nós devemos buscar essa presença. Não deixar nada nos atrapalhar. Vamos orar para encerrar. Para o próximo pastor encerrar a mensagem. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, Pai, que a sua presença seja muito importante para cada um de nós. Que está a sua presença e buscar a sua presença seja aquilo que nós devemos fazer todos os dias, Pai. Não deixe que nada nos atrapalhe, nada que nos prenda, que tire o foco, que é a tua presença, Pai. Que a tua presença seja real, seja mais importante que tudo. E a gente vem te buscar com toda a força, com toda a garra. E o melhor lugar, deve ser o melhor lugar para que a gente deve estar. Por isso, Pai, eu te peço a sua ajuda, na tua casa, na tua igreja, as famílias que estão aqui, que eles venham enxergar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson.